Tudo bem com você? Que a graça e a paz de Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu já meditei do versículo 1 até o versículo 33 e hoje eu vou continuar meditando a partir do 33. O 33, ele fala sobre o discurso de Estevão, ou algumas epígrafes dizem a defesa de Estevão. Discurso ou defesa seria quase que o mesmo. Na verdade, ele foi acusado de algo que ele não fez. Eles convocaram testemunhas falsas para o acusarem falsamente. E ele foi levado diante do Sinédrio e, diante do Sinédrio, ele fez a sua defesa, fez o seu discurso. Eu já falei a respeito do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 32, e hoje eu continuarei a partir do verso 33. O 33 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Deus ele aparece para Moisés ali no Sinai, ele contempla algo fora do normal, algo magnífico, algo que ultrapassa o nosso raciocínio, a nossa capacidade de mensurar algo tão portentoso, tão maravilhoso. O fato de uma sarça, ela se queimar, ela estava fumegando, estava queimando, mas ela não era consumida pelas chamas do fogo, algo sobrenatural. Então Moisés, diante daquela visão, ele fica admirado. E neste exato momento é o que está registrado aí, o versículo 33. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não porque aquele lugar ali, o Monte Sinai especificamente, seria um lugar distinto dos demais, um lugar santo. Não. O fato é que quando Deus ele está em um lugar, quando a sua glória ela se manifesta em um determinado lugar, aquele lugar específico se torna santo. E após o lugar se tornar santo, porque a presença de Deus está naquele lugar, é necessário que as pessoas tirem a sandália dos seus pés. E já que o solo é sagrado, ele deveria tirar as sandálias, porque as sandálias elas impediriam o contato dos pés de Moisés com a terra que ele estava pisando, que é santa. Ou seja, a sandália ela seria, simbologicamente, ela seria um empecilho para que Moisés tivesse contato com o sagrado, com a terra santa. Quando ele tirava a sandália dos pés, ele automaticamente entrava em contato com a terra que agora era santa devido à presença do Senhor estar ali. E também no sinal de reverência, porque a santidade de Deus, a sua majestade, a sua glória, a sua presença estava naquele lugar sendo manifesta diante dos olhos de Moisés. Versículo 34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Veja aí que Deus ele estava atento ao sofrimento do seu povo. Mas alguém pode perguntar, mas por que ele não tirou o povo logo de imediato? Porque o nosso Deus, tudo bem, ele estava vendo o sofrimento do seu povo no Egito, mas por outro lado também, Deus estava dando uma oportunidade de arrependimento para com os povos que habitavam na terra de Canaã. Deus, na verdade, ele deu 430 anos de tempo
para que os cananitas se arrependessem das suas idolatrias, dos seus pecados e voltassem para a presença de Deus. Como eles não fizeram isso, chegou o tempo em que a misericórdia, a bondade de Deus havia se esgotado. Então, o Deus eterno resolveu bani-los daquela terra, exterminá-los, porque eles eram transgressores, idólatras. Eles não queriam saber do Deus eterno todo-poderoso. Então Deus estava, por um lado, permitindo que o seu povo passasse por tribulação no Egito, devido ao fato dele estar agindo de misericórdia para com os cananitas. No tempo oportuno, no tempo de Deus, ele agiu. Então, por isso que Deus estava vendo o sofrimento. Ele não estava alheio ao sofrimento do seu povo. Fato é que ele continuou abençoando o povo dele na terra do Egito. Eles se multiplicaram de uma forma tremenda. Isso já mostra claramente a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, mesmo eles sendo escravos ali no Egito, mas a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor estava agindo sobre a vida deles. E no tempo oportuno, Deus enviou um libertador, que é Moisés. Veja aí o 35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este, Deus enviou como chefe, libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Na verdade, nós não sabemos ao certo quem seria esse anjo. Esse anjo provavelmente seria um porta-voz, o embaixador do próprio Deus ali diante do povo de Israel, para conduzir o povo de Israel para fora do Egito em direção à terra de Canaã. E Deus constituiu Moisés como chefe e também como libertador. E interessante que Moisés, ele também aponta para Jesus, que Jesus também foi o que? O nosso libertador, o nosso guia, o nosso libertador, que nos tirou do Egito, que é este mundo, e está nos conduzindo para Canaã celestial. Versículo 36, este os tirou, trazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Deus cuidou do seu povo durante 40 anos, enquanto eles estavam peregrinando ali no deserto. Deus enviou o pão do céu, o maná, para que o povo pudesse alimentar. Quando faltava água, o Senhor providenciava água para os seus filhos. Deus é aquele que cuida dos filhos seus. Ele não deixa nada faltar. E veja também que, lendo o versículo 33, 34 e 35 e o 36, vemos aí que inicialmente houve uma rejeição por parte dos israelitas a respeito da pessoa de Moisés. No começo, eles o rejeitaram, negaram, reconhecendo ele o quê? Como uma autoridade, como um líder, como um libertador. Mas depois, o próprio Deus fez isso. A princípio, não. O povo rejeitou. Claro, eu entendo que não era ainda o momento exato de Moisés agir, porque Deus age no momento certo, no momento oportuno. E quando chegou o tempo específico, aí sim, Deus o constitui líder e libertador da sua nação, do seu povo. Prosseguindo aí, 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então Moisés, ele foi constituído como líder e libertador da nação, do povo de Israel. Mas ele ainda disse: olha, vai se levantar, Deus vai suscitar dentre os nossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Isso estava falando quem? De Jesus, porque Jesus, ele é da tribo de Judá, dos filhos de Jacó. Judá, filho de Jacó, foi de Judá que Jesus nasceu. Por isso que dentre
os vossos irmãos, o Senhor suscitaria um profeta semelhante a Moisés. É este, olha aí, 38, é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Interessante que Estevão, falando para o Sinédrio, ele disse, olha, a quem nossos pais, Deus levantou Moisés, ele esteve diante da congregação ali no deserto, com quem o anjo do Senhor, esse embaixador do próprio Deus, foi constituído para guiar o povo, juntamente com Moisés, e Deus, através desse anjo, falava com quem? Com Moisés. Ele recebeu palavras vivas para transmitir a quem? Aos judeus, aos israelitas. E no 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Eles não deram ouvidos à voz de Moisés. As palavras que o próprio Deus transmitiu a Moisés e Moisés transmitiu ao povo. Eles não quiseram obedecer. Repeliram no seu coração e voltaram no Egito. Literalmente, eles não voltaram, melhor, fisicamente, eles não voltaram para o Egito, mas em seus corações, eles tinham voltado para o Egito. Interessante é que tirar o povo de Israel do Egito foi a parte mais fácil. O mais difícil foi tirar o Egito do coração do povo israelita. Isso demorou uns 40 anos para que o Egito saísse completamente dos corações daquele povo. E nós podemos ainda dividir, antes de continuar, esse capítulo 7, se nós lermos com atenção este capítulo todo, o discurso ou a defesa de Estevão, nós vamos encaixando as coisas. Olha só, do versículo 1 ao versículo 8, eles não entenderam as raízes espirituais da nação israelita. Eles não compreenderam as raízes espirituais. Do versículo 9 ao 36, eles rejeitaram os libertadores que Deus lhes enviou. Deus enviou o quê? Libertadores, mas eles rejeitaram. Depois do 37 ao 43, é o que nós estamos meditando ainda, eles desobedeceram as leis que o Senhor os deu, transgrediram as leis. E do versículo 44 até o 50, eles desprezaram o templo. E, finalmente, do versículo 51 ao 53, eles rejeitaram o próprio Deus. Então, eles não entenderam as raízes espirituais de tudo isso. Eles rejeitaram os libertadores que Deus enviou ao longo da história, desobedeceram a lei, igual eu estou lendo, no versículo 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer. As palavras vivas que Deus transmitiu a Moisés. Eles não quiseram obedecer. Antes, eles repeliram estas palavras. Eles não aceitaram. E em seus corações, eles voltaram para o Egito. Continuando, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando eles, povo de Israel, pede para que faça deuses, o que eles estavam fazendo? Voltando para o Egito, voltando para as velhas práticas do Egito. Porque no Egito, lá no Egito, eles contemplavam idolatria por todo lado. Os egípcios tinham vários deuses, dezenas de deuses, aos quais eles curvavam e adoravam. E o povo de Israel conviveu com esta idolatria durante 430 anos. Deus os tirou de lá
para que esse povo pudesse cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, longe da idolatria. E agora, quando eles saem do Egito, logo na saída, eles pedem que Arão faça para eles o quê? Deuses. Então eles estavam em seus corações voltando para o Egito. 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com obras das suas mãos. Então o que eles fizeram? Em seus corações eles voltaram para o Egito, pediram a Arão que fizesse um Deus e depois eles se dobraram diante desse Deus e ofereceram sacrifícios a ele, a esse Deus. Eles estavam desobedecendo a lei do Senhor. Não terás outros deuses. E eles agora estavam colocando outros deuses diante deles para adorarem. 42. Mas Deus se afastou e os entregou. Olha aí. 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Milícia aqui fala dos astros, das estrelas, dos planetas que compõem o céu. Milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas, está escrito em Jeremias 8:2 e também em Amós 5:25 vai falar sobre o tempo no deserto. Mas em Jeremias 8:2 fala especificamente sobre a adoração ao sol, à lua e todo o exército do céu. Então ele diz aqui que está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes tabernáculo de Moloque e estrelas dos seus deuses Renfã, figura que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então pode ver que eles desobedeceram ao Senhor, transgrediram as leis do eterno Deus. Por isso Deus os entregou ao culto às milícias. Vocês querem adorar outros deuses? Então adorem. Vocês querem se prostrar diante de outros deuses? Então prostrem. Mas eu vou entregar vocês, vou virar as costas para vocês. Por isso diz aí que Deus permitiu que eles fossem levados para além da Babilônia, porque eles se curvaram a Moloque, a Renfã e outros deuses da época para adorar, esquecendo assim da bondade, da misericórdia do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Agora ele começa a falar do tabernáculo que foi erguido. Primeiramente ele foi erguido no deserto, depois ele foi trazido para a terra de Canaã e posteriormente foi construído um templo. Vamos continuar lendo o texto. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Devido ao fato de Davi ter sido um homem sanguinário, não foi-lhe permitido construir o templo, mas Salomão, filho de Davi, construiu este templo. Mas o 48 diz o seguinte: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Veja aí, o livro de Isaías, capítulo 66, 1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do seu descanso? Ou seja, Deus não precisa de 4 paredes para habitar, porque Deus está em todo o universo. Ele preenche todo o universo.
ele não precisa de casa para habitar. Ele não necessita. Ele fala que a própria terra, o globo terrestre, é o estrato, é o lugar de apoio, é o lugar que ele apoia os seus pés, indicando assim a grandeza de Deus. Mas como Davi havia suplicado a Deus, pedindo ao Senhor que construísse, que lhe fosse permitido construir uma casa para Deus, então Deus acabou permitindo, não a Davi, mas ao seu filho Salomão. Mas ele já deixou isso muito claro: olha, não é minha intenção ter uma casa específica, porque eu não habito em 4 paredes. Eu habito no meio do meu povo. Eu habito dentro do meu povo e no meio do meu povo. Deus é aquele que habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Lá no deserto, o tabernáculo ali erguido, ele era símbolo da presença de Deus que apontava para Jesus. Jesus, quando veio, ele tabernaculou em nosso meio. O Deus eterno, invisível, ele se fez carne e habitou entre os homens. E agora, após a morte de Jesus, ele habita dentro de nós, dos nossos corações, através da pessoa do Espírito Santo. Então, olha aí, 49, o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Veja que Estevão, ele cita Isaías 66:1, o qual eu já li na referência. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz. O que é homens de dura cerviz? Que não se dobram. Cerviz fala de coluna cervical. As pessoas não se dobram diante do Deus eterno para se humilhar, para reconhecer que são pecadores. E Estevão estava diante do sinédrio que não se curvavam. Eles achavam que eram os melhores. E, na verdade, ninguém é melhor. Todos nós somos pecadores diante do eterno Deus. Todos nós carecemos da misericórdia, da bondade do Senhor Jesus. Se Ele não nos salvar, nós estamos perdidos. Por isso que ele fala, homens de dura cerviz. Estava falando para o sinédrio. Eles eram religiosos, conheciam a palavra, mas eles não se curvavam, eles não se dobravam diante de Deus para humilhar. E outra coisa, vocês são incircuncisos de coração. E veja que estes homens, eles tinham passado pelo processo da circuncisão, tinham cortado o prepúcio do membro masculino. Apesar de ter essa marca física de que eles tinham uma aliança com Deus, que foi feita com Abraão, e depois foi passada por toda a sua posteridade, mesmo assim, sendo circuncidado no membro masculino, tendo essa marca física de que eles tinham aliança com Deus, em seus corações, eles eram incircuncisos. Tinha uma pele grossa que cobria os corações deles para que eles não ouvissem a voz do Senhor. Olha aí, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui no finalzinho aqui, Estevão foi duro na mensagem dele. Vocês não se dobram diante de Deus. Vocês têm uma pele que cobre o coração de vocês para não ouvir a mensagem do Senhor. E também os seus ouvidos estão tapados para não ouvir o Espírito Santo. E vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo, assim como fizeram os nossos pais. 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele está dizendo, olha, os profetas foram perseguidos por quem? Jeremias, Isaías, todos estes homens, Elias, Eliseu, os profetas que passaram, muitos deles passaram por perseguições. Jeremias foi colocado no calabouço, Isaías, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, e outros mais que sofreram. Olha aí, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Eles estavam com seus corações duros, incircuncisos de coração, ouvidos tapados. Vocês não deram ouvido à voz
dos profetas. Todos os profetas profetizaram a respeito do Messias, do prometido, do justo, que viria para salvar a nação de Israel. Mas olha, vocês não quiseram dar ouvido. E vocês fizeram mais. Vocês o traíram e o mataram na cruz. Entregou a Jesus para ser morto pelas mãos dos romanos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Então, recapitulando, eles não entenderam as raízes espirituais do versículo 1 a 8, 9 a 36, versículo desse mesmo capítulo. Rejeitaram os libertadores que Deus lhe enviou. Depois, 37 a 43, desobedeceram a lei, transgrediram a lei. 44 a 50, desprezaram o templo. E 51 a 53, o qual eu acabei de ler, eles resistiram a Deus. Eles resistiram a Deus e a sua verdade. E neste exato momento, essa palavra tão dura, mas que era necessário naquele momento para esses homens, autoridades da lei, eles não suportaram mais. Olha aí o 54 para encerrar. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rilhar o dente aí é grunhir, ranger os dentes, morder, mastigar de tanta ira. De quem? De Estevão. Interessante que a palavra de Deus, quando é pregada, ela pode produzir duas coisas. Ou ela endurece, ou ela quebranta o coração. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. E aqui a mensagem de Estevão, que deveria quebrantar esses corações tão conhecedores da palavra de Deus, na verdade, os seus corações foram endurecidos. Eles enfureceram, rangiam os dentes contra Estevão. E 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, não queriam ouvir a voz de Estevão. Eles estavam desesperados, ouvindo a voz, ou melhor, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute, ou não coloque na conta destes homens. Imputar é colocar na conta. Não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu, ou seja, ele morreu. Adormecer aqui é um termo brando para a morte. Ele morreu. Antes de morrer, ele disse: Senhor, não coloque na conta destes homens os pecados deles, mas perdoe eles. Foi o mesmo que Jesus também fez na cruz. Jesus também, ao morrer, o Senhor Jesus, olha, não impute a este povo esse pecado, perdoa eles. E interessante aqui, antes de encerrar, é que Estevão, ele contempla o Filho do Homem, ou Jesus, em pé, à direita de Deus. Jesus estava sentado. Pode ver que no primeiro momento ele fala aqui: eis que vejo os céus. Olha, vamos voltar o texto aí um pouquinho. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Jesus, que quando ele foi assunto ao céu, foi recebido e assentou no trono, agora, na morte do primeiro mártir, o Estevão, quando ele entrega a sua vida, Jesus, ele fica de pé para receber este mártir em sua glória, porque ele não negou a Jesus, ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida que
que estava preparada para ele. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.